Fala pessoal, e hoje nós vamos falar sobre busca e apreensão de veículo. Vamos lá então? Bom, basicamente quando a gente pensa em busca e apreensão de veículo, em que hipótese que isso vai acontecer? E aqui eu estou falando da parte bancária, não estou falando de outras hipóteses que podem surgir. Quando você fez um contrato com o banco e aí você pegou um empréstimo, um financiamento e deixou o carro em garantia, ou você pegou um empréstimo para comprar o carro, enfim. Mas seu carro lá está em garantia daquele contrato. E sendo assim, se está em garantia daquele contrato, você pode ter seu carro apreendido se você não pagar as parcelas do financiamento, do empréstimo. O fato é que é comum esse tipo de operação hoje, mais do que há 10, 15 anos, 20 anos, porque hoje um carro popular, qualquer carro aliás, vale no mínimo algo em torno de 50 mil reais. Eu estou falando de um carro normal, nada demais, mas se você realmente procurar, aliás, se quiser um carro novo, zero, um carro que seja que nunca ninguém tenha usado, você vai pagar 70, 80, isso no mínimo. E aí, claro, você tem preços maiores dependendo do carro que você quer pegar, mas não foge disso. Então, uma pessoa que está tendo que comprar seu primeiro carro, ela acaba, por vezes, tendo que socorrer a um financiamento. Esse financiamento ele vai custar ali para essa pessoa algumas parcelas ao longo de 4, 5 anos da vida dele. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, quando você compra o carro, quando a pessoa compra o carro, ela compra com uma expectativa. Então, hoje eu estou ganhando R$3.500, eu vou pegar um carro hoje de 60 mil, eu vou pagar uma parcela de R$1.600. Eu consigo pagar? Consigo, porque hoje eu estou casado, minha esposa também ganha R$3.500, certo? É uma parcela que cabe no bolso. E aí, quando a pessoa compra esse carro, olha as condições, né? Então, a renda familiar de 7 mil, ela se separa. Ela se separa e ela tem que deixar, antes ela morava numa casa quitada, a esposa vai ficar lá morando na casa, e essa pessoa vai morar, às vezes, numa outra casa. E de aluguel, vai ter que pagar aluguel. Então, vamos botar aí R$2.000 de aluguel. Só que a parcela do carro era 1.600, ele ganhava 3.500, ou seja, já está acima, só para pagar a parcela e o aluguel, já está acima do que ele ganha. O que ele vai fazer? Naturalmente parar de pagar a parcela. E aí o que acontece? O que acontece é que se você parou de pagar a parcela, seja por qualquer motivo, seja dentro dessa narrativa que eu trouxe ou outra narrativa, seja os seus motivos que forem, você acaba tendo a obrigação de se você não pagar, de entregar o carro para o banco. Claro que você não faz isso. Nenhum ser humano vai lá e entrega. Aliás, melhor dizendo, às vezes a pessoa entrega. É o maior erro que você pode cometer. Não existe a tal entrega amigável. Quando o banco te ligar e falando assim, se você quiser entregar o carro, a gente aceita o carro de volta. Nunca vi na minha carreira inteira um termo de entrega de veículo em que o banco dá quitação, ou seja, resolve a sua dívida. O que acontece é que o banco pega o seu carro e com o seu carro ele vende em leilão. Então, se você está devendo 70 mil para o banco vai vender seu carro em leilão por 40, sobrou 30 mil para pagar para o banco ainda vai te cobrar os 30 mil. Então, não existe essa hipótese de entrega amigável com a quitação. Nunca vi. Se existir, se o banco lhe propor isso, entregue o carro, a gente quita a sua dívida, leia o termo, leve para um advogado para confirmar se isso é verdade. Novo, eu nunca vi, pode ser que no Brasilzão aí afora tenha uma região que o banco faz esse tipo de operação, mas eu nunca vi. Então, nunca entrega o carro. Mas aí, se você não entregar e está devendo, o banco vai fazer o quê? Ele vai tomar, ele vai fazer a busca e apreensão. Vai lá, vai buscar o carro, vai ter custo com o processo, vai ter custo com o oficial de justiça e vai ter custo ali com o guincho e etc. E tua dívida vai aumentar ainda mais. Bom, dito isso, eu preciso te dar algumas diretrizes do que fazer nessa ocasião. O primeiro passo é realmente procurar um advogado, correr dessas assessorias que oferecem uma solução milagrosa. Não existe solução milagrosa. Eu advogo com bancária há mais de 10 anos e eu posso te garantir, não existe solução milagrosa. Busca e apreensão, se você está devendo parcela, o banco vai fazer a busca e apreensão, ponto final. Em qualquer lugar do Brasil. Segundo ponto. Então, procure um advogado para ele te orientar como que você deve proceder. Mas, de regra, a primeira coisa que você tem que fazer se está devendo uma parcela, você pode ter o carro apreendido. Não, mas o banco não precisa esperar 3 parcelas para apreender? Não tem essa regra, isso não existe. O banco não precisa esperar 3 parcelas para apreender.
O banco pode, desde a primeira parcela, fazer a busca e apreensão judicial, ou seja, entrar com uma ação para fazer a busca e apreensão, ou extrajudicial, que é uma alteração legislativa de 2024, que autoriza o banco a fazer a busca e apreensão direto pelo cartório. Então, não necessariamente vai ter um processo judicial. Então, é algo que não dá para saber como vai ser e não dá para informar. Então, nenhum advogado vai conseguir te informar quando que vai ser a busca e apreensão. Então, quando você está devendo uma parcela, a primeira coisa que você tem que fazer é levar o seu contrato para um advogado, para ele ler o contrato, ver se tem alguma abusividade contratual, porque daí sim, se tiver alguma abusividade, lá no período que a gente chama de normalidade, né, dos juros e outros encargos cobrados ali mês a mês, é possível sim tancar, dando um termo mais popular, a busca e apreensão, não deixar acontecer a busca e apreensão. Mas já lhe adianto que 90% dos casos hoje o banco já deixa o contrato redondinho, justamente para não ter problema e não ter custo agregado aí nessa busca e apreensão. Então o banco pode fazer a busca e apreensão desde a primeira parcela. Primeiro passo, procurar um advogado para ele te orientar de que forma que você deve agir estrategicamente para buscar a melhor solução com o banco. Então não caia no conto bancário, não entre em contato com essas assessorias, isso não vai te ajudar. Um advogado de preferência, dê preferência para um especialista e não acredite na ideia de que você vai ter ali uma suspensão da busca e apreensão, porque a chance disso acontecer é muito pequena. E você está falando, você está ouvindo realmente um especialista na área, alguém que realmente sabe como funciona desde o começo, já faz isso há muito tempo, já teve períodos que foi melhor, que era mais fácil, hoje é mais difícil, mas existem saídas. O meu vídeo não é só para te alertar e deixar desesperado. Existem saídas, mas você precisa de um advogado para te mostrar essas saídas que você pode nesse cenário que você está. Lembra o cenário que eu narrei? É a história mais comum que eu ouço. Uma renda X, comprei um carro, 2 anos depois minha renda caiu, não é mais essa renda. O que eu faço? Você não vai poder mais pagar o carro, então o que eu faço? Lá no escritório, a gente tem sim algumas orientações que a gente dá nesses casos para ajudar a pessoa a buscar a melhor solução para aquele caso concreto. Tem que, com isso, ela tenha que entregar o carro ou ter o carro apreendido de alguma forma. Entregar o carro, de novo, sempre que isso chega no escritório, essa pauta chega no escritório, nunca é um assunto que eu consegui que o banco me desse um termo de quitação. Se fosse o caso, claro, eu pegaria e aí resolveria a vida do cliente. Ele parecia um carro, claro, mas não teria dor de cabeça nem a dívida. Mas não é assim que acontece. Então, se você sabe que está inadimplente com uma parcela de financiamento de veículo, primeiro passo é procurar um advogado, não procurar essas empresas. Segundo passo, não procurar essas empresas que prometem uma solução milagrosa. E aí o advogado, analisando seu contrato, ele vai conseguir te dizer qual é o melhor caminho, qual é a melhor saída. É isso! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, curtir, ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta aqui semanalmente. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixa nos comentários que eu te respondo tanto nos comentários quanto com outros vídeos que eu vou postando aqui semanalmente. Um abraço e até a próxima!